Olha, existem clubes que são a cara da sua cidade, né? Mas pouquíssimos, têm uma história tão amarrada, tão entrelaçada com seu povo quanto o 15 de Piracicaba. Hoje, a gente vai mergulhar em mais de um século de uma jornada cheia de paixão, rivalidade e glórias que forjou um dos times mais tradicionais do nosso interior. E para a gente entender o X15, primeiro a gente precisa conhecer a alma do time, o Nhoquim. Ele não é só um mascote, de jeito nenhum. Ele é a própria personificação do torcedor de Piracicaba. Sabe, aquele caipira cheio de orgulho das suas raízes que vive e respira o clube. É a partir dessa identidade forte que toda essa história se desenrola. Então, vamos lá. Imagina só o cenário. Comecinho do século XX. Piracicaba era conhecida como a Pérola Paulista. Uma cidade que pulsava com a economia do café e da cana-de-açúcar. E foi nesse ambiente que o futebol começou a engatinhar, nascendo de uma competição daquelas bem acirradas. No centro de tudo isso, o que a gente tinha? Duas famílias. Os Pousa, que estavam à frente do Esporte Clube Vergueriense, e os Guerrini, que comandavam o 12 de outubro. Eles eram basicamente os donos da bola no futebol amador da cidade. E a rivalidade entre os times deles era uma coisa intensa. Mas aí acontece algo que muda tudo. Em um movimento que parecia improvável, essas duas famílias rivais decidiram que, para Piracicaba ser forte no futebol, a união era o único caminho. E para liderar esse projeto grandioso, convidaram uma figura muito respeitada na cidade, o capitão Carlos Wingeter. Ele topou, mas com uma condição bem patriótica que definiu o destino do clube. O nome seria 15 de novembro, para homenagear a proclamação da República. E foi assim que, em 15 de novembro de 1913, nasceu uma das maiores paixões do interior paulista. E foi a partir dessa união, dessa base sólida, que o clube começou a construir uma trajetória de pioneirismo, de ousadia e de conquistas que não só firmaram o nome do time em São Paulo, mas levaram o nome de Piracicaba para o mundo todo. A história de glória do clube é recheada de momentos marcantes. Pensa só, em 1948, o XV se tornou o pioneiro da Lei do Acesso, ou seja, foi o primeiro time do interior a ganhar em campo o direito de jogar no Elite. Décadas depois, em 76, veio a consagração máxima no estado com o vice-campeonato paulista. E em 1995, o clube foi lá e conquistou o Brasil com o título da Série C. E para a gente ter uma ideia do tamanho, da ousadia do XV, basta olhar para 1964. Sob o comando do lendário presidente Romeu Ítalo Ripoli, o time simplesmente embarcou numa excursão pela Europa e pela Ásia, em plena Guerra Fria. Uma aventura que naquela época parecia coisa só para gigantes como o Santos de Pelé e o Botafogo de Garrincha. E essa viagem teve um momento que, nossa, virou lenda. O XV de Piracicaba jogou contra a poderosa seleção soviética, que tinha no gol ninguém mais, ninguém menos que Lev Yashin, o Aranha Negra, um dos maiores goleiros de todos os tempos. Uma partida que com certeza entrou para a mitologia do clube. A relevância nacional do time chegou ao seu auge em 1979. Naquele ano, o Xisken conquistou um impressionante 13º lugar no Campeonato Brasileiro, a melhor posição da sua história na elite do futebol nacional. Um feito e tanto para um time do interior. Só que, como todo mundo que ama futebol sabe, a história de um clube não é feita só de glórias, né? A trajetória do XV é uma verdadeira montanha-russa cheia de acessos heróicos, inesquecíveis, e também de rebaixamentos dolorosos que testaram como nunca a lealdade da sua torcida. E esses números aqui mostram bem essa montanha-russa. Foram 46 temporadas na elite paulista, o que é incrível, mas também foram 24 na Série A2 e 9 na A3. O clube navegou por praticamente todas as divisões, mostrando uma resiliência impressionante ao longo das décadas. Mas o que segura um time em pé durante as quedas, hein? É isso, a torcida. O apoio incondicional sempre foi a maior força do 15. Mesmo nos momentos mais complicados, tipo lá na 3ª divisão estadual, o estádio Barão da Serra Negra chegava a receber mais de 10 mil pessoas. Essa é a maior prova da paixão quinzista. E essa força toda, ela continua dando frutos, viu? Nos últimos anos, o 15 se tornou uma verdadeira potência na Copa Paulista, levando o título para casa 3 vezes. Essas vitórias mostram que o clube continua vivo, competitivo e com muita fome de títulos. Quando a gente olha para trás, para toda essa trajetória, fica claro que o legado do 15 de Piracicaba é muito, mas muito maior do que só os troféus na prateleira. É uma herança construída por ídolos que honraram a camisa zebrada e por uma identidade que se mistura com a da própria cidade. E esse legado, claro, foi construído por craques. Para comemorar os 100 anos do clube, foi eleita a seleção do centenário.
Nomes como De Sordi, que foi campeão do mundo em 1958, o maestro Nardella, o artilheiro Gatão, são só alguns dos gigantes que se tornaram lendas em Piracicaba e eternizaram seus nomes na história alvinegra. E tudo isso, toda essa história, essa paixão, esses ídolos, deságua numa alcunha que o piracicabano carrega com um orgulho imenso: maior do interior. Isso não é só um apelido, é uma afirmação de grandeza, de uma história riquíssima e de uma torcida que se considera, com razão, a mais apaixonada do interior de São Paulo. Depois de mais de 100 anos de glórias, de dificuldades e de uma paixão que nunca diminuiu, a jornada do XV de Piracicaba continua. A história segue sendo escrita a cada jogo. E isso nos deixa com a pergunta no ar: o que o futuro reserva para o maior do interior?